Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da Abracrincast. Hoje, o mês de outubro, vamos falar com a presidente e a vice-presidente em exercício da Abracrim, as advogadas Adriana Spengler e Ana Paula Trento, que já estão conosco. Sejam muito bem-vindas, doutoras. Boa tarde, Vina, boa tarde a todos, boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos que nos assistem, boa tarde, Ivna, que alegria estar aqui com vocês. Muito bom tê-las conosco e falar primeiramente, começar falando sobre ter presidente e vice-presidente mulheres nesse mês de outubro, que é tão simbólico, para todas nós, sobretudo no que se refere à saúde feminina. Doutora Adriana, começando por falar, a senhora que é vice-presidente nacional, está na presidência neste mês, é a primeira mulher a assumir esse lugar de presidência. Falar um pouco sobre a importância desse lugar. É muito simbólico, né, estar na presidência nacional junto com a Ana Paula, porque realmente o ano passado, no mês de março, nós duas assumimos o mesmo posto, e foi também um mês simbólico, que foi o mês de março, né, considerado o mês da Mulher Internacional, e agora em outubro novamente. Então, claro que as ações da Abracrim neste mês, elas se voltam não só para a saúde da mulher, mas nós também estamos numa perspectiva de outras situações que envolvem as mulheres, como a própria violência de gênero, a violência institucional, a violência política. Nós estamos agora, junto com a doutora Ana Paula Trento e mais uma comissão de mulheres, realizando, e vamos apresentar, teremos dia 24 de outubro, a apresentação formal, através, inclusive, de um evento que estamos organizando, de uma cartilha, né, para ajudar as mulheres nessa modalidade, não só como advogada, mas no seu dia a dia, como combater uma violência dentro do ambiente de trabalho, no ambiente político, enfim. Então, saindo um pouco só da violência doméstica e indo para outros âmbitos onde as mulheres também sofrem, não só preconceitos, mas sofrem, de uma certa forma, violência. Então, também a Ana Paula pode acrescentar aí sobre a nossa cartilha, que nós, com muita alegria, vamos apresentar este mês ainda. Já chamando a doutora Ana Paula para a nossa conversa também, falar desses vários ambientes em que, infelizmente, as mulheres estão ali sofrendo violência e a importância de ter protocolos para defendê-las, caso aconteça, e para tentar prevenir esses casos também. Esse trabalho, Ivna, ele é de todo mundo, né? A sociedade e principalmente as instituições, elas têm esse papel fundamental. No caso da advocacia e da Abracrim, esses protocolos internos, eles são um divisor de águas na proteção não apenas das nossas associadas, né, mas de todas as mulheres como um todo. E essa cartilha com protocolo será lançada aqui no Abracrincast no dia 24, com todas as mulheres que estão fazendo dessa realidade, dessa cartilha com esse lançamento, que eu posso citar a doutora Alice Bianchini, doutora Isadora Barbieri, Aisla Carvalho, dentre tantas outras que estão realmente fazendo a diferença. E num ambiente que é considerado tão masculino historicamente como a advocacia e a advocacia criminal, é muito importante este mês em que a Adriana está assumindo a presidência, apesar de ser simbólico, como ela fala, tem muito significado, porque demonstra que na Abracrim nós temos voz, temos espaço e temos vez. Algum ponto desses protocolos, dessa cartilha, para quem está nos acompanhando agora? Claro, as nossas cartilhas, eu estou até aqui abrindo para vocês para poder citar, porque nós temos as advogadas que estão à frente disso, né, para não deixar nenhuma de fora. Nós estamos tratando aí da questão de histórico de violência contra a mulher mesmo, dados estatísticos, impactos sociais, os crimes contra as mulheres, a Lei Maria da Penha, os tipos de violência que existem na Lei Maria da Penha, essa rede de apoio de política pública internamente também, né, os protocolos de atendimento dentro da Abracrim, focado no compliance sempre do treinamento interno, políticas públicas para agressores, grupos reflexivos, nós, especialmente como
como criminalistas, sabemos da diferença do olhar que nós temos que ter para esse, digamos assim, suposto agressor, a conscientização dessa violência, a importância de que nós, mulheres, né, possamos combater as falsas denúncias, os projetos de lei em trâmite nesse setor, e aí a Abracrim Mulher, ela inova, nós já estamos no segundo projeto de lei pela Abracrim Mulher, a Abracrim também tem uma diretoria que trata especificamente disso, mas nesse assunto específico nós temos o projeto de lei 1713 de 2022, que já foi aprovado no Senado Federal, já foi aprovado na Câmara dos Deputados, retorna para o Senado agora para a casa revisor, para a casa inicial, né, para que ele possa depois ir para a Presidência da República e virar lei. É um projeto de lei que surgiu como ideia no nosso quarto ENAC, que foi virtual, com a doutora Isabela Borges, e ele busca aumentar o prazo para que a mulher em situação de violência possa fazer representação criminal no caso de 6 para 12 meses. Então, a expectativa agora é da sanção presidencial para que se torne efetivamente uma lei e tenha essa garantia, né? Ele retorna para o Senado, né, porque tem um substitutivo, e após ele é enviado pela mesa diretora do Senado para que o presidente da República possa sancionar, e a Abracrim, por meio de todos os parlamentares que fizeram parte disso, que acreditaram nessa ideia e abraçaram, possa fazer a diferença na vida de tantas mulheres. Falando ainda sobre casos de violência, é sempre casos muito difíceis, que necessita realmente da luta por justiça, mas advogadas criminalistas, infelizmente, também são vítimas desse tipo de violência. O que muda o que muda quando é uma advogada defendendo um caso ou quando a advogada é a própria vítima? Nós temos, inclusive, várias situações nas duas perspectivas que você falou: mulheres advogadas como vítimas de violência doméstica, mulheres advogadas que advogam para agressores e advogam para vítimas. Então, muito importante sua pergunta, porque a mulher advogada, ela, no contexto privado, ela é uma mulher e ela está sujeita a uma violência, infelizmente. No ambiente profissional, como advogada, ela também está livre para advogar tanto para o agressor quanto para a vítima. Isso é muito importante. Mulheres advogadas, criminalistas, que advogam para agressores, às vezes elas sofrem um preconceito dentro da própria classe. Mas nós temos que entender que o direito à defesa ele é muito mais amplo. Então, o fato de estar defendendo um agressor numa situação peculiar é que nós estamos abraçando a nossa causa, a causa da defesa. E esse direito de defesa, que é constitucional, ele vale em todas as situações. Então, é muito triste quando a gente vê uma colega que, ao ter um agressor numa situação de violência doméstica, sofre um preconceito da própria classe. Então, temos que entender que o direito de defesa é um direito constitucional. Então, que a presença do advogado em qualquer processo ela é muito importante. E a mulher advogada criminalista ela tem que ter a liberdade de poder advogar em qual processo ela quiser. Como o homem não precisa dar explicações de por que ele pegou esse caso ou aquele, a mulher também não. Isso tem sido debatido por nós. Inclusive, a nossa presidente da OAB de São Paulo passou recentemente por isso, por um caso de muito clamor público, que ela pegou para advogar para um suposto agressor. Então, isso veio muito à tona. Então, também trabalhamos internamente essa liberdade que nós, advogadas, temos que ter e não sofrer qualquer tipo de preconceito ou até ameaças, que já aconteceu com colegas nossos sofrer ameaças. Então, isso é importante que seja dito também. Muito importante, realmente. Doutora Ana Paula falou agora há pouquinho sobre o ENAC, e já está em organização também o ENAC do próximo ano, né? O Encontro Nacional de Advogadas Criminalistas. Acontecerá no Nordeste e tem muitas coisas, muitos pontos a serem divulgados sobre o evento, né? Adianta para a gente um pouquinho sobre a data, vai ter lançamento de livros também?
Importantíssimo. Esse encontro nos fortalece e nos leva ao longe, né, Adriana? Dia 21 de março, na cidade de Fortaleza, quem irá nos recepcionar será a presidente Lígia Peixe, junto com a doutora Isabel Facó. O hotel também já está, o local do evento já está resolvido, será no Hotel Oasis, que fica à beira-mar. Ele vai ser numa sexta-feira, ou seja, vai permitir que a advogada, que o advogado que participem do evento possam estender também os seus dias em Fortaleza, no final de semana. E é um evento muito significativo para todas nós, devido à pauta, né, onde as mulheres provam e mostram com o apoio de toda a Abracrim que elas falam sobre tudo. É um evento que tem paridade, assim como o nosso EBAC também. E nós temos uma espera muito, muito bonita para este evento, que é o lançamento do livro, a coleção de livros da Abracrim Mulher, que segue nessa mesma perspectiva. Um livro por estado, né, que a Abracrim está em todos os estados da federação, e a comissão da Abracrim Mulher também, e será lançado um livro de cada estado, cada livro com uma grande temática: justiça restaurativa, nulidades, tribunal do júri, enfim. E as mulheres estão mostrando com muita alegria que escrevem sobre tudo e escrevem muito bem. E esse lançamento, que é pela editora AM2 de São Paulo, vai acontecer no dia 21 de março. Muito bom. E sobre a programação em si, já está toda fechada? Já tem palestras, mesas redondas? Já dá para fazer uma divulgação disso também? Sim, nós temos já a coordenação científica, que a Adriana faz parte também, já está formada. Nós não podemos dar agora o spoiler ainda dos palestrantes, mas são grandes nomes. Teremos uma ministra ministra do Supremo Tribunal, né, que está convidada, que só tem uma, então não dá para falar, é a ministra Carmen Lúcia, que nós estamos aguardando ela confirmar, e já temos confirmado uma ministra correspondente ao STF de Portugal, que fará parte dessa mesa com ela. E no mais, grandes advogadas da Abracrim Mulher, todas que têm vontade de palestrar, irão palestrar, seja no workshop, seja na composição das mesas, porque é um espaço exatamente voltado para a advogada criminalista da Abracrim. Então, elas irão ter esse espaço de fala com muita propriedade. Voltando a falar sobre esse mês de outubro, né? Falar sobre Outubro Rosa, falar sobre desafios, sobre conquistas também. Quando a gente fala sobre Outubro Rosa, popularmente, muita gente já imagina a questão de saúde realmente, né? A grande campanha que tem da questão relacionada ao câncer de mama, diagnóstico precoce, cuidados à saúde. Tem várias ações da Abracrim Mulher, da Abracrim Nacional, das comissões estaduais e das Abracrims estaduais também. E eu queria abranger um pouco mais essa pauta para a gente conversar a partir de agora sobre tudo que vem sendo feito realmente. Só na Comissão Abracrim Mulher tem uma diversidade de ações. O ENAC é um desses grandes eventos que são realizados, mas tem eventos contínuos, né, de debates, de discussões, de reuniões que são feitas. Eu queria abranger um pouquinho esse tema para a gente conversar. Tem a questão... Eu já passo a palavra para a Ana Paula, mas eu quero até parabenizá-la aqui, Ana Paula, de público, porque a Comissão da Mulher da Abracrim é uma comissão extremamente atuante, extremamente proativa. Então, quero parabenizar a Ana Paula, que está na presidência dessa, e que serve também de exemplo para outras comissões também se movimentando nesse sentido. E claro que, sendo outubro esse mês, que a gente se preocupa muito com a saúde da mulher na questão do câncer de mama, a gente pôde também, a partir da comissão da Abracrim Mulher, estender para outras comissões a possibilidade de homens, inclusive, participarem das nossas campanhas, como a Ana Paula vai contar agora. Porque é muito... Como os advogados e como homens na sociedade em geral podem colaborar com essas campanhas também. Podem e devem, né? É uma luta de todos nós. E já que a Adriana me parabenizou, já estava pronta para parabenizá-la aqui com relação ao trabalho de todas as outras comissões que estão sob a coordenação dela. Na realidade, hoje a Abracrim, assim como a Abracrim Mulher, que é uma das comissões, tem 21 comissões nacionais temáticas com pautas diferenciadas, todas na questão do fortalecimento da advocacia criminal, nesse nosso dia a dia que por vezes é tão difícil, que nós temos
temos que estar aí insistindo em falar o óbvio, né, mas continuaremos falando até que o óbvio ele seja identificado como o que deve ser feito. E dentro disso, a Abracrim Mulher, como eu falei, que está em todos os estados da federação também, está com a 4ª edição da revista As Criminalistas, que será lançado no dia da advogada criminalista em dezembro, que a Adriana vai nos brindar aí com o artigo como convidada, junto com o Dr. César Brito, que foi presidente do Conselho Federal, porque os homens também têm que falar e abraçar as nossas causas, né? São eles que têm que entender essa especificidade da mulher, da advogada criminalista. E na revista nós traremos todos os projetos realizados em todas as estaduais. Foi assim nas outras edições, nós já estamos na 4ª edição. E é muito importante a divulgação desses projetos da Abracrim Mulher, porque por vezes aquela advogada lá na ponta de um estado mais longínquo, ela fala, nossa, eu não posso ser advogada criminalista, né? Ou é perigoso, ou não vai dar certo. E, enfim, quando ela vê aquele rosto conhecido de destaque do estado dela, mostrando aquele trabalho realizado dentro da comissão, dentro da associação como um todo, ela se identifica com aquilo, se fortalece e, de fato, depois nos envia, inclusive, um feedback. Olha, a importância que a Abracrim, que a comissão, que essa revista tiveram na minha tomada de decisão para continuar nessa profissão tão linda que é a nossa, né? Que eu digo que é a profissão que tem na palma das mãos, por vezes, o último grão de esperança do seu igual. E com relação à mulher não é diferente. E no mês de outubro, agora puxando de volta, além de palestras de orientação com relação à prevenção do câncer de mama, da necessidade de todos estarem vestindo a camisa, homens e mulheres, no combate, né, ao câncer e nessa prevenção que salva vidas, nós também não podemos deixar de lado uma campanha que hoje ela foi concluída na sua última etapa, que foi um projeto que a Abracrim, pela Abracrim Mulher, junto com a Crimesc de Santa Catarina, fizeram no decorrer da tragédia que assolou o estado do Rio Grande do Sul, com relação a entregar para mulheres kits de higiene, como lencinhos umedecidos, calcinhas, e agora, no dia de hoje, nós enviamos a última leva, que hoje, só no dia de hoje, foram 700 kits entregues, estão sendo entregues neste momento. Então, além de ter esse trabalho interno com relação à proteção dos direitos e garantias fundamentais, das prerrogativas do advogado, que em verdade são de toda a sociedade, do fortalecimento da advocacia criminal feminina, a Abracrim Mulher e a Abracrim, por meio da Abracrim Mulher, claro, tem esse papel social também muito bonito com relação a essas campanhas. No ano passado, nós estivemos entregando kits no sistema prisional sobre a higiene íntima da mulher em creches onde o Paris, o Rally dos Sertões passou, e nós estávamos lá acompanhando uma equipe que era de mulheres. Então, o trabalho da Abracrim Mulher, eu tenho muito orgulho disso, é muito grande, é muito amplo e tem feito a diferença. Pois é, sobre essa grande diferença que tem sido feito e que é importante, como a doutora Adriana falou, todas as comissões estão aí juntas para fortalecer o trabalho umas das outras, né? Eu destaquei aqui o trabalho da Abracrim Mulher, porque tem essas atividades em decorrência, e esse mês, né, muito voltado para mulheres, assim, eu destaquei bastante, mas tem um trabalho gigante sendo feito e campanhas que são de toda a sociedade e fazem parte também desse trabalho que a Abracrim vem fazendo. Sair um pouquinho do mês de outubro para falar sobre umas diretrizes, e aí eu vou chamar a doutora Adriana para falar um pouco das diretrizes da Abracrim em relação às eleições da OAB. Né? Foi lançado edital para as eleições da Ordem dos Advogados do Brasil e, claro, a Abracrim faz ali a sua divulgação de regras, mantendo, obviamente, né, essa organização para os advogados poderem participar do pleito, mas sem envolver politicamente, por assim dizer, a associação, né? Exatamente. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Eu tenho a impressão que não. É exatamente o que você falou. A Abracrim pede a todos os associados que participam das eleições ativamente, que são candidatos, que não utilizem a Abracrim como plataforma política. Isso é uma ideia que já vem de muitos anos, ainda com o doutor Elias na presidência da Abracrim. Então, a gente sempre tentou
não vincular os associados às eleições da OAB. Claro que todos nós somos advogados, vamos votar no pleito, mas não podemos vincular o fato de estarmos na Abracrim a apoiar um ou outro candidato. Então, claro que eu, Adriana, ela, Ana Paula, o próprio doutor Scheiner, tem os seus candidatos que votarão no dia, mas sem a gente vincular essa campanha à Abracrim, como se a Abracrim apoiasse determinado candidato. Então, isso é uma diretriz que nós temos com todos os associados, e aqueles que estão efetivamente se candidatando, estão em postos de presidência estadual, de vice-presidência, de diretoria, até a gente pede que peçam afastamento nesse período, para que possam ficar mais isentos, né, e não vincular a associação à sua própria candidatura. Sobre essas diretrizes no momento da campanha para as presidências, né, da OAB, porque há uma parceria muito grande da Abracrim com a Ordem dos Advogados do Brasil, tanto na esfera nacional quanto nos estados, e é interessante manter essa parceria sem essa relação da associação com uma candidatura ou outra, independente do resultado que venha após a eleição, né? As instituições são parceiras e eu sempre falo que a Abracrim anda de braços dados com a OAB, principalmente quando a gente fala em violações de prerrogativa, né, dos advogados. Então, estamos juntos com a OAB, mas temos que ter muito esse cuidado na hora da eleição em si, para não vincular a bandeira da Abracrim a um determinado candidato, né, para que possa influenciar outros associados a votar neste ou naquele candidato, porque ele está vinculado à Abracrim. Então, esse é um cuidado que a gente tem. Claro que determinados locais a gente não tem como desvincular totalmente. Nós temos presidentes de OAB estadual que também são presidentes da Abracrim, né, como acontece em Roraima, já aconteceu em outros estados. Mas são locais peculiares, mas a ideia é, apesar de estar vinculado às duas instituições, a sua campanha para a OAB não pode levar a bandeira da Abracrim no sentido de vincular os outros associados a votarem neste candidato. Então, isso é muito importante que se diga. Muito importante, e importante divulgar cada vez mais para a sociedade também esse trabalho tão importante que é feito pela Abracrim e essa parceria institucional com a Ordem dos Advogados do Brasil. Voltando um pouquinho a falar sobre o mês de outubro, sobre esse outubro rosa, né, e as ações da Abracrim para todo esse mês, o incentivo também à produção científica, né? Há muitas associadas da Abracrim que estão aí fazendo pesquisas aprofundadas, publicando livros, e é importante também dar ênfase, isso acontece durante todo o ano, claro, mas neste mês dar ênfase a essa produção que é realizada pelas advogadas, né? Exato. Dentro disso, eu gostaria de falar aqui de outros projetos da Abracrim que estão tratando sobre isso no momento, tá? Que são as comissões. A Comissão de Estudos Jurídicos, que está com o Dr. Rodrigo Fusiger, que faz, na realidade, o acompanhamento de toda a publicação acadêmica e científica da Abracrim no site. Nós temos a Abracrim, que é a escola da Abracrim, onde todos os meses nós temos grupos de estudos, e este mês ele está focado para essa questão das prerrogativas da mulher advogada, levando em consideração o protocolo, e aí eu parabenizo o nosso presidente Scheiner das Fora, que foi quem nos solicitou, na realidade, a criação e a elaboração dessa cartilha e desse protocolo, ou seja, foi uma ideia que veio de um homem para que as mulheres fiquem em segurança e tendo conhecimento, e para que os homens também possam seguir essas diretrizes. Então, parabenizo o nosso presidente dentro disso. Temos também o trabalho do Observatório, falando em protocolos, que está com a presidente Adriana, ela pode falar um pouco mais sobre isso, que veio do caso da advogada, jovem advogada, que infelizmente teve a vida ceifada pelo fato de ser, digamos assim, inexperiente na atuação da profissão. E esse protocolo, que eu vou deixar para a Adriana falar um pouco, ele vem trazendo, foi feito pelo Observatório, ela pode abordar sobre o Observatório também, trazendo um pouco do que o advogado precisa, pode e não deve fazer dentro da sua atuação profissional. Doutora Adriana, fala um pouco para a gente sobre esse trabalho.
O observatório ele foi criado, inclusive, com essa ideia, né, de literalmente observar o que tem passado no dia a dia dos nossos colegas Brasil afora. E nós sentimos uma necessidade, a partir dos casos de violência contra advogados e morte, né, a quantidade de homicídios e também, né, podemos falar feminicídio em relação à questão do gênero, de advogadas mortas recentemente no exercício da profissão. Então, deixar claro que esse protocolo agora que estamos para lançar também é para dar segurança aos advogados no exercício da profissão. Como a doutora Ana Paula falou, o que pode fazer, o que não pode fazer. Então, os cuidados mínimos, né? Está em determinado local, não diga que está ali, não faça aquele check-in que muitos gostam de fazer no próprio Instagram, dando a entender que está numa delegacia, que está em determinado local. Por quê? Muitos advogados na área criminal, eles têm aquela questão de trabalhar com casos, vamos dizer, bem pesados, e que muitas vezes há uma disputa, pessoas que estão ameaçadas de morte, muitas vezes o próprio colega está ameaçado de morte. Então, ele tem que ter esse cuidado e ter uma serenidade para trabalhar. Então, o protocolo que nós vamos lançar é uma cartilha, na verdade, de seguranças mínimas que o advogado deve ter para bem exercer o seu ofício, né? Sem que possa sofrer violações, não só de prerrogativa, mas com a sua segurança pessoal, que é muito importante também. E o uso das mídias sociais está diretamente ligado a essa segurança. Exatamente, exatamente. Claro que nós temos também que mostrar o que estamos fazendo, nossas vitórias, mas temos que ter uma parcimônia, temos que ter um cuidado, principalmente dependendo do tipo de cliente que estamos ali lidando naquele momento. Então, a gente soube que os casos que houve, inclusive da colega do Rio Grande do Norte, havia uma disputa, esse cliente dela estava ameaçado de morte pela família da vítima, então foi uma situação muito... E ela acabou divulgando que estava ali. Então, isso tudo nos levou a pensar numa maneira de dar mais segurança aos nossos associados e aos nossos colegas, independentemente daquela polêmica, né, de uso ou não de arma, né, do advogado poder estar armado ou não, que dá para fazer um outro podcast só sobre essa questão. Mas a nossa ideia é lançar uma cartilha de proteção realmente com o mínimo que o advogado tem que fazer para se proteger. Nesse caso da proteção para os advogados criminalistas, há uma diferença nesse protocolo quando se trata de um homem ou de uma mulher? Tem um cuidado a mais que precisa ser tomado por ser uma mulher lidando com algum caso mais complicado? Olha, a Ana Paula vai falar depois, mas eu acho que os ambientes não são para mulheres. Os próprios ambientes que a gente lida no dia a dia da advocacia criminal, eles não são ambientes para mulher. Então, já são ambientes hostis, né? Não é um ambiente favorável à presença da mulher. Então, a mulher tem que ter esse cuidado, e eu vou dizer, inclusive na vestimenta, tá? Porque nós já tomamos conhecimento de situações em que mulheres foram assediadas, né? E, claro, o fato dela estar vestindo determinada roupa é um direito dela, mas isso chamou a atenção de alguns homens, né? E os casos que a gente soube, inclusive aqui no meu estado, em Santa Catarina, veio à tona pela vestimenta que a advogada estava vestindo, como se ela estivesse dando um sinal de liberdade para alguém assediar. Isso é um grande problema, porque isso é do machismo estrutural, porque a mulher tem o direito de estar vestida como ela quiser. Mas como estamos num ambiente machista, principalmente em delegacias, penitenciárias, presídios, que é um ambiente eminentemente masculino, até o cuidado com a vestimenta é algo que a mulher advogada tem que prestar atenção. A mulher advogada, como sempre, ela tem que se impor pelo conhecimento, pelo fato de estar ali defendendo um homem, que uma vítima é um outro homem, estar lidando com delegados homens, juízes, promotores homens, não pode minimizar a sua atuação, não pode deixá-la
fragilizar e vulnerabilizar a sua atuação. Então, a gente tenta ao máximo, inclusive através da Comissão da Mulher, empoderar as nossas colegas, nossos advogados, para que não passem por situações nesse sentido. Doutora Ana Paula quer comentar também esse tema? Claro, é firmeza, postura e conhecimento, né? A gente está ali no nosso 11º período do curso de Direito, que não acaba nunca mais, então tem que estar sempre se capacitando. Mas a firmeza e a postura são essenciais. E aí eu volto para um caso que foi a ausência de banheiros femininos no próprio STF, né? E a ministra, à época, então, disse eles não estavam preparados para que nós ocupássemos os nossos espaços de direito como ministras, então não haviam banheiros femininos no STF, né? Então, esse trabalho diário da associação e da Abracrim Mulher é para exatamente fazer com que esses ambientes tornem-se ambientes de todos, de toda a advocacia, que a mulher seja respeitada. E dentro disso, nós orientamos e capacitamos as advogadas criminalistas e, claro, damos todo o apoio necessário no ato de uma violação, quanto a essa questão da firmeza, postura e o conhecimento que ela tem para demonstrar tudo isso. E esses avanços que acontecem a nível associativo e da própria comissão são importantíssimos no momento em que a gente tem, agora já entrando no projeto de lei que nós divulgamos hoje a nível institucional, que é o projeto PLP, Lei Complementar 152 de 2024, sobre a questão da estética do Tribunal do Júri, né, a paridade de armas. É um projeto de lei que vem pela Abracrim, já encontra-se protocolado no Senado Federal, a gente espera ter o apoio do Conselho Federal e de todas as demais associações na caminhada até a aprovação, exatamente, mostrando, né, a Abracrim Mulher está aí falando de um ambiente que antigamente era o Tribunal do Júri, que era exclusivo de mulheres, e hoje nós temos a Comissão Nacional do Tribunal do Júri, exclusivo de homens, nós temos a Comissão Nacional do Tribunal do Júri, com o Dr. Rodrigo Falques, a doutora Florence Rosa, dando aí um show nessa questão de paridade no Tribunal do Júri e também nas defesas e garantias daquele cidadão que está sendo julgado. Esse projeto de lei é importantíssimo, altera 3 legislações num momento só, no sentido de que na hora da estética, em que o magistrado está sentado ao meio com o Ministério Público ao lado e a defesa lá distante, o jurado já chega entendendo que quem está falando a verdade é o Ministério Público, né? E isso não resguarda o nosso sistema acusatório, que é o adotado pelo Brasil. Então, esse projeto de lei é mais uma grande revolução, digo, a nível de Abracrim, mostrando que está sempre à frente, atendendo os anseios da advocacia e da sociedade. Vamos acompanhar os encaminhamentos a partir desse projeto já protocolado. Eu queria voltar um pouquinho para uma fala de doutora Adriana sobre advogados criminalistas optarem por usar armas, já que podem, devido à sua atuação. Obviamente que falaremos sobre isso em outro episódio, a senhora já adiantou que dá um episódio completo e longo para poder debater o assunto, mas há dados em relação ao número de advogados e advogadas que optam por ter armas, assim, ou realmente uma maioria opta por não usar? Nós não temos esses dados porque ainda é um ambiente nebuloso essa possibilidade do advogado, por ser advogado, ter o porte. Como qualquer cidadão pode pleitear o porte, muitos advogados têm o porte, mas passam por todo aquele procedimento, né, de que está no próprio Estatuto do Desarmamento, perante a Polícia Federal e tal e tal. A questão é o advogado, por ser advogado, ter o direito ao porte, como tem o juiz, o promotor. E é o direito. Então, a pessoa, como todo direito, exerce se quiser. Então, a questão é ter o direito ou não. Isso já por si só é muito polêmico, porque muitos colegas acham que não há nem necessidade de ter o direito. Já outros são enfáticos e veementes que é, sim, necessário ter direito. E, claro, na medida em que isso venha a acontecer, que os advogados possam ter o direito ao porte de arma, exerce, se quiser, esse direito. Então, aí vai ficar a cargo de cada pessoa. É o meu ponto de vista. Eu, por exemplo, já não teria. Já não é algo que me faria
Eu não teria essa intenção, mas eu sei que tem colegas que querem. Uhum. Doutora Ana Paula, gostaria de comentar esse ponto polêmico? Posso comentar também. Eu também, pessoalmente, não teria, não tenho e não tenho interesse em ter, tá? Eu entendo que nós temos que capacitar mais a questão da segurança pública, a utilização, mas aquilo que a Adriana bem colocou, está se discutindo sobre o direito do advogado ter, dando aí um equilíbrio, né, com relação às outras carreiras, como Ministério Público, magistratura, que tem esse direito de forma mais facilitada do que a advocacia. Então, como trata-se de uma escolha, eu entendo que se for para Ministério Público e magistratura terem, assim como em várias outras questões, entendo que a advocacia possa vir a ter também, ser contemplada com esse direito de escolha, mas eu, pessoa física, Ana Paula, advogada, não teria, não faria a escolha em portar uma arma de fogo. Uhum. Nos encaminhando já para os minutos finais, né? Falar com a doutora Adriana sobre um pouco mais sobre a agenda deste mês, né? Durante a nossa conversa já falamos bastante sobre eventos, sobre lançamentos de cartilhas, de protocolos importantes que serão publicados e divulgados até o final do mês. Tem algo mais que a gente possa fazer essa divulgação neste momento ou fazer um anúncio do que virá até o final de outubro? Olha, nós produzimos um vídeo, esse vídeo está disponível já, foi muito legal porque com a iniciativa, inclusive, da Abracrim Mulher, com vários colegas nossos da diretoria nacional, colocando frases para incentivar as mulheres a fazer o exame, né, a se cuidar. Inclusive, esse vídeo é muito legal porque abre com uma fala de uma colega nossa, muito querida, que passou por um câncer de mama há muito tempo, mais ou menos recente, um câncer de mama bem agressivo, e que ela conseguiu se curar, né, por justamente estar procurando fazer os exames, sempre naquela periodicidade que se exige. Então, ela abre esse vídeo falando dessa importância da prevenção e várias falas na sequência do presidente Scheiner, minha, da Ana Paula, de toda a diretoria nacional, incentivando as mulheres a se cuidar. Essa é uma pauta que não pode ser só das mulheres, tem que ser dos homens também, como nós os apoiamos, né, no Novembro Azul, que vai vir, que é justamente para que os homens façam, né, a prevenção ao câncer de próstata e tal. Estamos tendo um apoio muito grande dos homens no Outubro Rosa. Isso é muito legal, isso mostra também que dentro da Abracrim nós somos únicos, somos unos, né? E é um único grupo, é um grupo uno, juntos homens e mulheres numa causa. Então isso tem nos dado muita alegria, independente de ser o Outubro Rosa, mas que a Abracrim, no geral, está unindo muito as forças em homens e mulheres. Nossa diretoria nacional é paritária, são 12 pessoas, 6 homens e 6 mulheres. Então, isso também já demonstra, né, que a nossa ideia é, se a campanha é para as mulheres, os homens participam, se a campanha é para os homens, as mulheres vão participar. Então, esperem também para o mês de novembro, que nós entraremos aí com uma campanha forte também para os nossos colegas. Com certeza. Já agradecendo muitíssimo as duas por estarem conosco nesse episódio, né? Lembrando para quem está nos acompanhando agora pelo YouTube que é possível acompanhar o áudio no Spotify. Quem está ouvindo agora é possível acompanhar o vídeo no canal da Abracrim no YouTube também. E deixar um momento para as considerações finais. Doutora Adriana, primeiro. Bom, eu agradeço a oportunidade. Eu acho que esse canal que nós começamos este ano do podcast da Abracrim, né, Abracrimcast, só tende a crescer. Estou recebendo muitos pedidos de participação dos nossos presidentes estaduais. Enfim, eu tenho certeza que vai ser um canal de transmissão muito importante para as demandas, para os pedidos, para fomentarmos também os direitos dos advogados. Enfim, as pautas são enormes, intensas, e são pautas necessárias. E eu agradeço a você, Ivina, por estar nos conduzindo aí também nessas gravações. E agradeço a Ana Paula por fazer parte aqui comigo hoje. Muito importante a nossa parceria, como sempre.
principalmente nesse mês que estamos juntas aí na presidência e na vice-presidência, minha amiga. Doutora Ana Paula? Obrigada, então vou começar agora do ponto. Obrigada, Adriana. Parabéns pela presidência nesse momento tão simbólico, por estar fazendo deste momento um momento diferenciado, principalmente para as mulheres advogadas. Aproveito para parabenizar o quadro em si, né? Tá fazendo a diferença, tá levantando aí dentro da associação essa vontade de trazer as pautas de tudo que é tratado, porque muitas são as ações da Abracrim, e eu entendo que o Abracrimcast vai ser aí esse rosto para estar dando a visibilidade a todo esse trabalho. Então, parabéns, estou muito feliz com esse quadro. Com relação ao Outubro Rosa, mais uma vez, convoco a todos para participarem. O nosso slogan, que somos defesa, né? Prevenção é a nossa maior defesa, cuidar é o primeiro passo para transformar. Eu estou muito feliz com a adesão, principalmente de todos os homens, nesta campanha. E, por fim, aproveito para reiterar o convite para o nosso Quintenac, no dia 21 de março, na cidade de Fortaleza, no Ceará, que vai ser um evento que irá, de certa forma, carimbar as portas abertas do nosso EBAC, que vai acontecer sempre a partir de agora, no mês de setembro, o mês da Abracrim. Este ano comemorou 31 anos, né? No ano que vem 32, estaremos comemorando em pleno EBAC. E parabenizar toda a diretoria, toda a comissão da Abracrim Mulher, que eu tenho tanto orgulho de participar, de pertencer, e ao nosso presidente, ao nosso eterno fundador, né, os fundadores, Sheiner Yasbeck Asfora, Elis Matarassá e Luiz Flávio Borges Dulce. Eu tenho um orgulho imenso de poder falar que faço parte dessa grande família Abracrim. Parabéns, Adriana. As duas por estarem conosco neste episódio. Na próxima semana tem mais Abracrimcast. Desejando uma ótima semana a todas e até o próximo episódio. Até o próximo.